da cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. E eu era levada demais, meu pai vivia chamado na escola, nessa época do ginásio. Meu pai era muito chamado na escola, porque eu era... toda a família tem um, nessa família era eu. Por isso que eu falei que eu devia ser homem, né? Mas, enfim, né? Eu sou Balbina Gregória de Jesus Silva. Eu nasci em São Bernardo do Campo, dia 30 de janeiro de 1939. Estudei também no Colégio Iracema Munhoz, tá, bastante. Estudei no João Ramalho. Depois eu fui fazer faculdade também no Leonor Mendes de Barros, também estudei lá, tudo. Só que eu também trabalhei muito, viu? Trabalhei muito, desde os meus 14 anos que eu trabalhei. Então eu estudei música, trabalhei em fábrica de móveis, trabalhei em fábrica de tecelagem, então fiz muita coisa. O bairro era ótimo, tinham poucos moradores na época que eu nasci, tá? Mas era bem calmo, não tinha quase casa nenhuma, tá? Ali onde é o shopping agora, ali era era um pátio bem grande também ali, sabe? Mas era só coqueiros que tinha lá. Então, era muito... plantações assim, sabe? Era uma chácara, parece. Só que no Baeta, numa parte lá do alto do Baeta, que eu moro na parte de baixo, tinha o famoso risca-faca. Você chamado de risca-faca porque lá era mais violento. Mas nem tanto também, tá? Mas era chamado de risca-faca, tá? Nessa época aí. E lá a gente brincava muito, a gente ficava na rua, naquela época, os vizinhos sentavam tudo na rua, brincavam, chamavam, os pais da gente deixavam a gente ficar na rua até 10 horas. Depois das 10 horas a gente corria todo o tempo, porque eles não deixavam mais. Então, acho que eu errei, eu nasci mulher, mas eu devia ser moleque, porque eu fazia todas as brincadeiras de moleques. A gente jogava futebol, jogava fubeca, jogava amarelinha, brincava de amarelinha, jogava aquelas pedrinhas, sabe, que a gente brincava muito. Jogava taco. Você não conhece a brincadeira? A gente põe uma bola no chão, tá? E ficava o outro do outro lado lá. É quase igual golfe, só que coisa de criança. Só que a gente jogava, batia na bolinha, o outro tinha que correr do lado de lá e pegar a bolinha não podia cair e jogar pra gente de novo. Tá? Tipo de peteca, mas só que era taco. Era com pauzinho, com pau. Era muito legal, era muito bom. Não tinha rádio, não tinha nada, tá? Depois, com o tempo que começou a evolução, que começou a vir rádio, depois televisões, depois de muito tempo, sabe? Bom, meu pai, ele é de Minas Gerais, de Belo Horizonte. A cidade que ele nasceu é São Caetano do Chopotó. O nome dele é João Silvério da Silva, mas todo mundo conhecia por João Gomes. Se você falar o João Gomes, todo mundo sabe. Se falar João Silvério da Silva, ninguém sabe. E ele estudou música tudo sozinho, tudo sozinho, tá? Ele começou com uma flauta de bambu. E também ele é autor de muitas músicas que ele fez, tá? Tudo que tocava, tudo nas bandas, tá? Ele trabalhou com a escola maestra Carlos Gomes, de São Bernardo do Campo. Depois, ele formou a banda São José, de Vila Baeta Neves. Foi ele que formou a banda, tá? E depois, mais tarde, os alunos deles foram se formando com ele e também formaram banda. Não sei se você lembra, mas tem o Irineu Negri Garcia, você já ouviu falar? E tem o Romilson também, que foram tudo aluno deles, que eles aprenderam com meu pai. Meu pai não tinha onde ensinar, porque nunca tem, você vê como que é, não tinha lugar, tudo que meu pai fez. Na casa dele, ele fez um barracão de madeira, e nesse barracão é que ele dava aula para os músicos, para os alunos deles, tá? E ali ele foi formando a banda São José. Foi lá na rua Doutor Baeta Neves, 303, na casa dele que ele formou tudo isso, tá? E é tudo sozinho. E ele é o autor da música do hino de São Bernardo do Campo. Ele que fez a música. O autor da letra é o Wallace Crockett Simonsen. Tudo com partitura, tudo sozinho. Tudo com partitura, tudo com partitura.
E ele exigia a gente que estudasse música, por isso que eu fui ser professora de piano. Depois ele foi ser também administrador do cemitério. Ele dava aula de música, ele era maestro, mas também trabalhava na prefeitura, na parte do cemitério. Ele era administrador. E ele foi o segundo funcionário da prefeitura. Primeiro foi o Aldino Pinotti, depois foi ele. O irmão do Aldino Pinotti, depois foi ele. Assim, eles contam, né? Com 7 anos, 8 anos, já fui para a escola. Já fui para a escola, vim estudar aqui no Maria Iracema Munhoz. Foi aqui que nós viemos estudar. A gente morava no Baeta e nós vinhamos todos a pé, todos os dias, aqui no Iracema Munhoz, que era uma escola de madeira, tudo de madeira. Não era que nem agora, era ali mesmo, não naquele local. Naquela esquina onde tem em frente ao Banco Itaú, era ali. Era de 2 andares, era tudo de madeira, tudo de madeira, aquele barulhão, a gente subia aquelas escadas, aquele barulhão de criança, era bem antigo. Até a 4ª série, até o quarto ano, que eles falavam 4º ano antigamente, né? Agora que é 4ª série, 4º ano. A gente brincava muito, porque eu vou falar uma coisa também muito, eu acho que eu devo falar. Eu era a única negra, sempre fui, mas eu nunca fui discriminada por eles, sempre fui amiga de todos foram meus amigos, mas a gente brincava com todo mundo, fazia de tudo com o pessoal. Aí depois eu parei de estudar, tudo, porque tive que trabalhar, tudo. A gente era bem pobre, naquela época a gente era a gente é humilde, mas a gente era muito pobre, todo mundo era bem pobre, não só nós, todo o pessoal. Depois é que foi evoluindo. Meu pai era enérgico, tá? Naquela época os pais eram enérgicos, então eu fui trabalhar para ajudá-lo, porque a minha mãe era doente e meu pai era pai e mãe. Então ele cuidou muito da gente, mas com muita energia, tá? Que até hoje eu agradeço a ele, porque se não fosse ele, sei lá, que seriam os 3 filhos dele, porque de tanto que ele criou sozinho. Aí eu fui trabalhar, primeiro lugar eu trabalhei na fábrica de móveis, indústria de móveis Pelosini, que era estender madeira, assim, para secar, eles cortavam e a gente punha para secar. Aí eu tinha acho que uns 15, 16 anos, não lembro mais ou menos. Eu trabalhei lá 1 ano e pouco. Aí depois, mais tarde, eu fui trabalhar numa outra fábrica de tecelagem, que era no Cotonifício de São Bernardo, que era lá na Pauliceia. Aí a gente saía de madrugada, entrava às 5, saía às 1, era de períodos assim, sabe? Cada semana era um período que a gente fazia. Aí depois eu saí de lá, dessa fábrica Cotonifício de São Bernardo, aí fui trabalhar numa indústria de móveis chamada Avelino Salvador Oneda. E nessa fábrica deles eu trabalhei 22 anos. Tá? E aí, na fábrica deles, eu trabalhava no escritório também, aí já era escritório. Tá? Tomava conta de tudo, tomava conta de mais de 100 pessoas sozinha. Eu tinha uns 20 e poucos anos, mas tomava. Porque também a fábrica era bem no quintal da minha casa. O escritório deles, meu pai alugou nossa sala para eles fazerem o escritório. E a fábrica era do lado. Eu fiquei 22 anos. Nesse meio aí, antes de 22, eu também resolvi estudar de novo, tá? E tanto o pessoal falava, vai estudar, vai estudar, vai estudar. E meu pai também falava, todo mundo falava, e eu fui estudar de novo. Aí eu fui fazer o curso normal. Por que eu fui fazer o curso normal? Porque eu fazia muito concurso, sempre fiz muito concurso. Mas eu sempre passava, mas nunca era chamada. Eu queria entrar na prefeitura de qualquer jeito, sabe? Falei, eu vou entrar qualquer dia. Aí um dia eu fui lá, só que eu não fui chamada de imediato não, só que eu sou muito persistente, sabe? Eu venho pela persistência, tá? Porque se eu fosse esperar, eu estaria ainda fazendo outras coisas. Aí eu fiz o curso, me formei, aí eu fui na prefeitura, assim mesmo, eu tentei entrar, não consegui, mas os meus colegas iam entrando, e eu não tinha lugar para mim. Eu falava, mas como não tem, meus colegas estão entrando? Então eu falei, mas eu vou entrar um dia. Sabe o que eu fiz um dia? Eu fiquei, eu fui lá sabe onde era a prefeitura? Era ali na João Pessoa. Aí eu fui lá, fiquei esperando, esperei o dia inteiro, mas esperei. Eu falei, eu vou ver se eu vou entrar, porque meus amigos entram, não entram. Aí eu fui lá, falei, naquela época era o Geraldo Farias Rodrigues, que era o prefeito, tá? Aí conversei, e o Aldino Pinotti, os 2, vice-prefeito. Aí eu falei com eles, né, tudo. Aí consegui. Aí quando meu pai chegou em casa, ele falou, tem uma novidade para você. Aí eu falei, o quê? Aí eu consegui entrar. Mas só entrei porque eu fui fazer o curso normal, me formei, aí eu entrei como professora.
porque senão, pelos concursos, eu não conseguia entrar. Aí entrei no curso de adulto, né? No curso de adulto, fui trabalhar lá no Jardim do Mar, na escola que tem ali, no curso de adulto. Depois de um tempo, não demorou muito, aí eu fui para de dia fazer o primários, dar aula para as crianças de primeiro grau. Tá? Isso faz muito tempo, mas eu estou lembrando de tudo. Tá? Só que eu sempre fui muito enérgica, não sei se você vai lembrar de mim, mas eu era muito brava. Eu brava, senhora. Você não achava, mas eu era brava, assim, eu acho que eu era. Mas eu acho que eu era brava porque o pessoal achava, mas só que todo mundo gostava de mim. Porque a gente, eu não sei se você eu penso assim, ó, quando a gente é muito bom, a turma não liga, não obedece, mas aí todo mundo obedecia. Eu lembro disso, sabe? Mesmo assim, eu sempre fui enérgica. Ela foi a primeira escola municipal de São Bernardo do Campo. Foi a primeira e a única. Inauguraram, durou pouco tempo e pronto. Mas só que quando funcionava, ela era excelente. Tanto que quando ela ia terminar, todo mundo não queria que terminasse aquela escola. Queriam até fazer abaixo-assinado, não lembro se fizeram não, porque para não tirar a escola. Mas não deu certo e tirou. Aí eu lembro que eles iam fazer a inauguração, eles criaram essa escola municipal e a diretora era a Ana Magnani, foi ser a Ana Magnani, tá? E nós que tivemos que montar tudo da escola, nós que fizemos tudo. A decoração, tudo. A gente nem dormia de tanto trabalhar, trabalhou muito, muito. Essa inauguração foi, agora não vou lembrar o ano, mas faz muito tempo. Sabe? Não tinha nada, depois a prefeitura mandou tudo, mas que nem decoração, fazer, porque não podia inaugurar uma escola sem nada. E nós fizemos todo tipo de o que precisava, de necessário, nós fizemos. A gente ficava dia e noite trabalhando, não lá. Lá a gente ficava no horário normal, mas em casa você trabalhava a noite inteira porque tinha que aprontar. E foi assim, foi muito corrida para a inauguração. E no fim, essa escola durou pouco tempo. Se durou uns 2 anos, quantos professores tinham? Não lembro muito, mas devia ser uns 8, um para cada série, assim, sabe? E eu ia de manhã, era das 8 ao meio-dia. E também tinha anos que eu ia dar 1 às 5. Era assim o horário, me lembro disso, que era das 8 ao meio-dia, eu dava 1 às 5. Mas eu me esforçava muito, eu e todos os meus colegas, sabe? A gente se esforçava muito, e tanto que essa escola foi a melhor escola de São Bernardo do Campo, que foi a municipal. E a primeira e única, né? Que infelizmente que é bom, durou pouco, né? Ficou pouco tempo. Depois que fechou aí a prefeitura, o que ela fez? Nos mandou tudo para a pré-escola. Foi todo mundo trabalhar na pré-escola. E daí eu fui para o Cândido Portinari. Fui trabalhar no Cândido Portinari, que é aí na Nova Petrópolis. E lá eu fiquei 20 e poucos anos trabalhando na escola. Primeiro eu fui professora de criança da pré-escola de 4 anos, ó, de primeiro grau, dando aula na primeiro grau. De repente eu fui para a escola que era bebê, 4 anos assim. Aí fiquei lá um bom tempo, não vou me lembrar, mas foi um bom tempo, tá, dando aula. Depois aí Fernando Lessa, na época do Fernando Lessa, e aí eu passei a ser assistente de diretora, e depois, mais tarde, eu fui ser a diretora da escola do Cândido Portinari. Nessa escola eu fiquei mais ou menos 22 anos trabalhando lá. E me aposentei lá. Me aposentei em 1988, nessa escola. Tá? Bom, então depois que eu me aposentei, né, eu me aposentei em 1988, aí eu viajava muito, sempre viajei, porque como era professora, eu entrava de férias hoje, amanhã eu estava no avião, ia trabalhar amanhã, eu chegava hoje, tá? Então viajava. Aí eu falei, um dia, quando me aposentar, eu vou ser guia de turismo, e não deu outra. Me aposentei uma semana, na outra eu já estava trabalhando como guia, e também de guia trabalhei mais 22 anos de guia de turismo, tá? Aí, pronto, trabalhei, falei, agora... Quando eu tinha 65 anos, eu peguei para quer saber, trabalhando também, né? Aí eu comecei a fazer academia. Eu não sabia nadar, não sabia nada. Agora eu vou aprender a nadar, porque eu entrei em todas as escolas e nunca aprendi. Mas aí, com 65 anos, eu fui, depois de velha. Mas aí eu consegui. Eu aprendi tudo. Aí eu fui, essa academia, que é no Baeta,
Aí eu fui fazer parte das corridas, das maratonas com 65 anos. Aí aprendi a nadar, participei de concurso, sabe? Ganhei concurso de natação. Aí fui nas corridas, ganhava, não ganhava muito, mas de repente segundo lugar, de repente era o último, mas era bom também ser o último, que vinha tudo uma tarde já fazendo aquele barulho nas polícias, tudo que está chegando por isso, mas foi muito legal. Isso tudo após 65 anos, ainda fiz tudo isso, tá? E dança, fui fazer curso de dança, e eu participei do concurso de dança da Record. Foi agora, vai fazer 5 anos, porque era encontros de gerações, idosos com adolescentes. E eu participei, adoro dança, né? Então eu fui lá, participei, e não deu outra que eu ganhei também o primeiro lugar, tá? Que eu falei para os meninos, eu vou dar tudo que eu posso, né? E eu dei. Também eu não dormia mais, eu só ficava estudando, dançando, a gente gravou o vídeo, eu ficava lá, tudo, e foi muito bom. Coral Municipal de São Bernardo, que foi o primeiro municipal de São Bernardo, não sei se foi o primeiro, mas sei que foi do maestro Labrada, era o Labrada, foi um coral espetacular. A gente até tem um CD, a gente gravou, não tem gravação, foi muito bom, participei. Eu participo de tudo, até hoje, chamou, eu tô indo, sabe? É porque eu também sou solteira, né? Ninguém me manda, eu faço o que eu bem entendo. Então eu falei, quer saber? Meu pai falava, sou para vocês sofrerem e não quero que vocês casem, eu e minha irmã. E não deu outra, nós duas não casamos. Meus irmãos sim, todos casaram, mas nós duas não. Mas foi opção minha mesmo, porque se eu quisesse eu ia casar, né? Mas eu não quis. Brigou com a rosa debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitá-lo. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar.